sejam bem-vindos aí à minha apresentação. Estou participando aí pela primeira vez do Azure Floripa, uma iniciativa aí do Global Azure 2024. E hoje eu vou estar falando sobre como utilizar a inteligência artificial numa aplicação .NET. Eu sou Márcio Nizola, sou arquiteto de software master no CIT, professor na ETEC TU, também fundador do Meetup TU Developers e trabalho aí com programação desde 92, venho estudando aí há muitos anos, já trabalhei com várias tecnologias e deixo aí também meu LinkedIn para quem quiser saber um pouco mais e conhecer. Bom, vamos entrar aí no tema. Para falar um pouquinho sobre esse tema, é legal fazer uma abordagem primeiro de tudo como funciona, né, lá na sua raiz. Então vamos lá. Tipos de inteligência artificial, quais são? Primeiro a gente vai falar aí da IA estreita ou fraca, conhecida como inteligência artificial específica. Ela se refere aí a sistemas projetados para tarefas específicas, limitadas dentro de um domínio específico, e esses sistemas são especializados, não têm capacidade de generalização. Por exemplo, chatbot, reconhecimento de fala, sistema de recomendação e tudo mais. O ChatGPT se inclui aí nessa categoria, né? Assim como geradores de imagem, reconhecimento e tudo mais. E existe a proposta, né, da IA geral, IA forte, conhecida como superinteligência. É um nível mais avançado de IA que visa reproduzir aí a inteligência geral humana. Esses sistemas ainda não estão prontos, não existem, né? E eles presumem aí que venham a ter a capacidade de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pudesse fazer, incluindo raciocínio abstrato, aprendizado de novos conceitos e adaptação de cenários. Que é aquela que bota medo em todo mundo, né? Que todo filme de ficção aí sempre fala sobre a invasão das máquinas, tudo mais, seria a inteligência geral aí a autora dessa grande história aí que permeia aí vários filmes. Bom, aí vamos falar do nosso tema principal, que é a IA generativa, né? Então, o que é a IA generativa? É uma tecnologia com capacidade de aprender a padrões complexos de comportamento a partir de uma base de dados, então ela é do tipo estreita, através de uma técnica chamada aprendizagem de máquina, ou machine learning, né, em inglês. As IAs que são generativas, como o ChatGPT, DALL-E, conseguem reproduzir conteúdos após receber treinamento. Então, a ideia é que ela seja treinada para passar a reproduzir conteúdos, né? E aí entra mais um tema que vem sendo aí pauta de muita conversa, profissão do futuro e tudo mais, que é engenharia de prompt, né? Então, esse termo se refere ao processo de criação e ajuste de prompts ou instruções que são dados para um modelo de linguagem baseado em inteligência artificial, como o GPT-3, 4, Gemini do Google e outros aí geradores de texto, né? Então a gente pode ter aí chatbots, assistentes virtuais, onde eles podem ajudar a otimizar a interação entre o usuário e a IA. Podemos ter aí geração de conteúdo, né? Criar prompts que incentivam aí a IA a gerar conteúdo de alta qualidade, como redações, scripts de vídeo, postagem de mídia social, código de programação, etc, né? E também aí alguns casos para análise de sentimento, né? Projetar prompts que ajudem a IA a analisar corretamente o sentimento de um texto, traduzir idiomas, resposta a perguntas, né? Formular prompts que ajudem ela a responder da forma que você espera que seja respondido, né? Então hoje o grande foco aí do pessoal tem sido ajustar prompts que tragam o melhor resultado para o uso do IA, né? Então a gente tem aí essa premissa aí de sempre estar buscando o melhor texto para conseguir a melhor resposta da IA. E aí, então, vamos falar um pouquinho como é que funciona essa comunicação LLM, né? Então, o que é LLM? Então, vamos lá. LLM, que é a abreviação aí de Large Language Model, é uma técnica da inteligência artificial desenvolvida a partir de uma série de avanços em áreas como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, redes neurais artificiais e tudo mais. Essa tecnologia LLM teve início lá na década de 80 com o desenvolvimento de modelos de linguagem baseados em regras. E aí, em 2015, a empresa OpenAI lançou o modelo de linguagem GPT, quer dizer Generative Pre-Training Transformer, né?
que utilizavam uma arquitetura baseada em transformers para gerar texto em alta qualidade. Então eles geravam textos já com um nível alto de complexidade. E aí nós vamos usar tudo isso para poder montar uma aplicação. Então eu tive a ideia aí de trabalhar com essa ferramenta e tentar gerar alguma coisa de valor, né? Então a OpenAI disponibiliza uma integração com a inteligência artificial em forma de API. Na camada gratuita 3.5, ela é muito sujeita a instabilidades, acesso falho, além de ter um crédito e prazo de duração limitados. Então, se a gente tentar usar o OpenAI mesmo, o ChatGPT, através de API, de uma forma gratuita, é muito curta a duração dos créditos, e se a gente usar de graça, ela falha toda hora e tudo mais. E ela está disponível também para ser contratada direto pela OpenAI, pela plataforma Azure. Então, o Azure é da Microsoft, mas tem aí a ferramenta OpenAI disponibilizada lá dentro. Então, para acessar é preciso ter a assinatura dos serviços, tanto na Azure ou na OpenAI, e o acesso em larga escala é pago também, e a performance é bem melhor. Então, fazendo uso aí dos benefícios de CMVP da Microsoft, eu tenho acesso à conta Azure, então eu vou fazer aí para vocês a demonstração utilizando o serviço Azure, né? Então vamos lá para explicar para vocês um dos projetos. Depois vou mostrar outros pequenos também que eu agrego aí dentro do GitHub dessa palestra. Criar aplicação que elabore roteiros de viagens baseados em informações de IA. Fornecer um roteiro de viagem para X dias para locais diversos, incluindo principais pontos turísticos, opções de hospedagem, locais para almoço e jantar. E fornecer também detalhes dos locais exibidos. Então a gente vai brincar um pouquinho com esse tema. Para começar, eu tive que montar prompts. Então, como é que a gente pode configurar a lógica da aplicação, né? Para se comunicar com a IA e obter melhores resultados, a gente vai usar um recurso de montar um prompt inicial que cria um modelo de resposta de acordo com o padrão que precisamos obter. Então, nesse cenário, a biblioteca Azure OpenAI, a gente tem mensagens de 3 tipos de definições diferentes. A gente tem a System, que é uma pré-programação do sistema. A gente manda uma mensagem que vai orientar o sistema como ele se comporta com a gente. A gente vai ter a mensagem do tipo User, que é a de interação do usuário, e a gente tem a mensagem do tipo Assistente, que a gente mantém o histórico das respostas anteriores. Então, quem pensa que está conversando com o ChatGPT lá e ele lembra de você, 2 dias depois você acessa aquela conversa que está gravada e volta no assunto, não tem nada a ver isso, tá? Porque a gente está mandando as mensagens anteriores do assistente em cada requisição. Então não é que ele lembra de você, que ele é seu amigo, não, pode esquecer essa brincadeira. O ChatGPT é uma máquina, ela não vai guardar a sessão do usuário com as respostas todas lá, senão ela vai precisar de uma memória astronômica, né? Então o que eles fazem? Cada vez que você manda uma requisição, ela processa aquele conjunto histórico ali e acaba integrando na resposta as respostas anteriores, né? Então não tem nada a ver com memória sendo utilizada, não. A gente manda a requisição e paga por esse envio também, pela quantidade de tokens que ele conta ali, né? As mensagens, na verdade, dentro do modelo LLM, elas são quebradas em tokens. E o que é o token? São pequenas partes aí das palavras que ele usa para compor o significado geral das frases. Então, como é que a gente pode obter um JSON numa resposta de IA? A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, falei, puxa, eu vou ter que pegar essa resposta e ela vai ter que vir em formato JSON. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu fiquei testando, brincando com a IA, até conseguir uma resposta legal. Isso foi ano passado ainda, e aí eu fui brincando para chegar nos modelos. Então, para conseguir obter as respostas e categorizar, a gente tem que estabelecer um padrão. Dessa forma, através do prompt, a gente fornece um modelo JSON de exemplo e pede que as respostas de IA venham no formato especificado. Então, o exemplo da mensagem inicial que eu criei, que é o tipo System, né, que é o que alimenta a forma como o sistema se comporta, ela vem assim, né? A sua resposta deverá vir em formato JSON, conforme o exemplo que vou fornecer. Você deverá estruturar o mesmo resultado, como neste modelo de exemplo, num array JSON pronto para deserialização. Sua resposta deverá conter apenas o JSON, sem nenhum comentário.
E aí eu mando o exemplo do JSON. Por que eu friso tanto que ele não mande comentário? Porque se eu não frisar, ele vai lá e coloca um comentário, né? Assim como quando a gente pede um código-fonte, por exemplo, para IA, ela comenta todo esse código-fonte. Eu já costumo colocar, quando eu faço um prompt para geração de código, para ela não mandar comentário, senão fica aquele trabalhão depois para ficar tirando o comentário do código, né? Então vale aí esse detalhe importante. E o que a gente precisa para transformar isso na aplicação? Então eu fiquei brincando ali com prompt e tal, e falei, vamos montar uma aplicação. Na época não existia a biblioteca Azure OpenAI, eu fiz direto via HTTP, mas depois eu vi que a Microsoft estava estruturando a biblioteca, que essa biblioteca ainda não foi lançada oficialmente, ela está na Preview 16, que aliás hoje foi publicada em uma versão 16, então até atualizei a aplicação e tudo mais. Então, o que eu preciso? Uma linguagem de programação para fazer as requisições HTTP, uma assinatura de um serviço de IA, senão não consigo usar, né? A configuração da comunicação com esse serviço e a criação dos prompts para se comunicar com IA. Então, de posse aí dessas 4 informações, eu parti para criar essa aplicação. Então, por que eu escolhi a linguagem C#? Bom, primeiramente que é a linguagem que eu mais domino, mas só para fazer uma abordagem aí sobre C#, ela é de fácil aprendizado, tem ampla integração, ela é multiplataforma, nós temos aí bastante requisitos de segurança na linguagem, né? Ela atende aí aos critérios, possui um bom desempenho, a comunidade do C# é uma comunidade ativa, tem sempre aí bastante interações, principalmente aí o pessoal mais conhecido aí como Macorati, Groff e outros MVPs aí que compartilham muito conteúdo, né? Eu também costumo compartilhar, né? E ela recebe atualizações e melhorias anuais. Então, todo ano a linguagem C# está evoluindo, né? Tem muito local aí de ensino que o pessoal só foca em Java, só foca em Python e tal, mas C# é uma linguagem que hoje tem aí um bom mercado, né? E tem uma empresa gigante bancando por trás, né? Que a Microsoft hoje, sem dúvida, é a maior empresa aí de tecnologia e ela banca a linguagem C#. Então a gente pode ter uma garantia aí de longa durabilidade para tudo que a gente tem. Só para falar um pouquinho aí do C#, mas já fiz exemplo com Python também e funciona. Quais foram os serviços necessários então para que eu criasse isso? Eu tinha disponibilizado na web esse serviço para poder brincar com um outro app e tudo mais, mas hoje eu vou mostrar direto na minha máquina aqui, não vou mostrar o container rodando lá. Mas eu coloquei essa API já para rodar no Azure, então tinha utilizado o serviço Microsoft Azure Web App e o Microsoft OpenAI, que é o serviço de inteligência artificial da Microsoft, similar aí ao ChatGPT, tá? E aí eu montei o meu primeiro modelo de prompt. Então, como é que foi esse primeiro modelo de prompt? Eu montei aí um prompt pedindo para ele: faça um roteiro de viagem de 5 dias para a Grécia e, conhecendo os principais pontos turísticos, indique um hotel e locais para almoçar e jantar, baseado nas melhores experiências dos usuários, em formato JSON, conforme exemplo abaixo. Você consegue estruturar o mesmo resultado neste modelo de exemplo em um array JSON pronto para deserialização. E aí eu coloquei embaixo um exemplo de como eu queria que essa resposta viesse. Então essa resposta montada aí, ela vem nesse formato. Esse foi o prompt base que eu utilizei para começar. Depois eu montei um segundo prompt que é para dar os detalhes de cada local que eu quisesse, né? Se eu mencionasse um nome de uma localidade específica, de uma atração, então eu coloquei: você atuará como um guia de viagens, falando sobre o que há para se conhecer nos lugares que forem apontados na visão do que um turista gostaria de ver, inclusive falando de dados históricos do local, curiosidades, como data de criação do local, fatos históricos que já aconteceram, pessoas famosas que estiveram ali, citar se é cobrada a entrada, se tem horários específicos e alguma restrição para crianças ou idosos. A sua resposta deverá vir em formato JSON, conforme o exemplo que vou fornecer, e você deverá estruturar o mesmo resultado, como nesse modelo de exemplo, em um array JSON pronto para deserialização. E friso de novo, né? Sua resposta deverá conter apenas JSON sem nenhum comentário. E ali eu mandei aquele exemplo que está abaixo de JSON, né? Com o information, aqui colocar texto da resposta, o link, colocar endereço de referência do local e tudo mais.
Então, para isso, eu fui lá e montei minha aplicação base no .NET, eu fiz uma Web API e utilizei aqui o pacote Nugget chamado Azure AI OpenAI da Microsoft. Como vocês podem ver nesse print aqui colocado, ele está na versão beta 16, então ainda não é uma versão oficial 100% lançada, né? Ela é um beta, vem sofrendo aí algumas melhorias e assim que ela for publicada, ela deixa de ser beta e vira a versão 1. Quem não conseguir baixar usando aí o Nugget, pode colocar essa chave aqui marcada, ó, de incluir um pré-release, que daí ele aparece para vocês. Aqui embaixo eu deixo o endereço do biblioteca para pegar referências e tudo mais para vocês seguirem aí o que for importante para estar usando. E aí vamos ao código, né? Que Dev gosta de ver código. Então aqui está o código que eu usei para a montagem da mensagem. O que está acontecendo aqui nesse cenário, tá? Primeiramente, eu instancio um client, que é a comunicação que nós vamos ter direto com a IA. Neste client, eu criei aqui um novo objeto do tipo OpenAI Client. Esse tipo de instância aqui já é parte do .NET na última versão. Estou estruturando a API na versão 8, tá? Então só coloco new, não preciso colocar um new OpenAI Client, né? Então eu passo como parâmetro aqui dele uma nova URI com endpoint, um novo Azure Key Credential com a chave. Então, para vocês saberem, quando eu crio no serviço Azure, ele me dá lá um endpoint e uma chave para que eu acesse. Até para que vocês possam ver isso, eu tenho aqui aberto no Chrome aqui, ó, o serviço Azure. Então eu tenho aqui a página do Azure, onde eu tenho aqui serviços OpenAI. Então aqui eu já tenho, ó, o Nizola MVP aqui, que é o serviço que eu estou usando. Então ele abre para nós toda aqui a ferramenta, e aí eu tenho aqui toda a visão dela, o nome da instância, do grupo de recursos, tudo mais, e aí eu tenho aqui os locais para que eu acesse a parte de identidade, credenciais. Então aqui dentro a gente tem, ó, chaves e ponto de extremidade. Então aqui eu tenho as chaves que estão aqui ocultas, né? E eu tenho o endereço do meu serviço. Então eu vou pegar este endereço que está aqui, vou pegar uma dessas chaves e vou usar lá na aplicação, tá? Então aqui eu passo o endereço, aqui eu passo a chave. Aí eu montei aqui uma lista de chat request e mensagens para compor o histórico das mensagens que eu estou usando para mandar para ele. Então a primeira coisa que eu faço, eu falo para que adicione mensagens o quê? Uma nova chat request system message, ou seja, eu vou mandar uma mensagem do tipo system, que é aquela que alimenta o sistema, com uma constante que é o itinerary question. Isso aqui é uma string que eu compus lá no meu projeto, vou mostrar para vocês. É um texto, podia ter posto aqui 2 aspas e escrito o texto, mas eu joguei numa classe estática ali para ficar mais bonitinho. E aí, com relação à questão que eu vou mandar, o que eu fiz aqui? Ó, string question, ou seja, a questão. Então eu coloquei aqui destino, o nome do destino, e aqui a quantidade de dias, ó, request day dias. Eu concatenei aqui o nome do destino que eu recebo na API e a quantidade de dias dessa viagem. E aí eu falo para ele, ó, messages add new, aí eu passo aqui chat user message, ou seja, a mensagem do tipo usuário com a questão que foi estruturada aqui em cima. E aqui embaixo eu coloco uma mensagem aqui, uma variável, né, chat completion options, com as opções. Outro cara que é importante aqui é esse deployment model. Lá no Azure OpenAI a gente tem um modelo de deploy que a gente cria. Eu alimento aqui com uma configuração específica e aqui dentro eu passo as mensagens. Então vejam que aquela lista que eu criei aqui em cima eu já estou passando para a IA dentro dessa montagem aqui, que são as configurações. E aí aqui embaixo eu instancio um objeto do tipo response de chat completions, é o objeto que a ferramenta devolve para nós, e eu faço a chamada aqui. Então eu estou chamando o client, peço para o client get chat completions, ou seja, para ele obter a resposta do chat, e passo aqui essas opções que foram instanciadas aqui antes. Falo, ó, vai lá e use essas opções para me responder. Então a variável response é instanciada
E quando há uma resposta positiva, eu já vou receber aqui um texto. Eu aqui embaixo criei uma variável de resposta texto, onde eu pego exatamente o ponto do objeto que ele nos retorna. Esse objeto é bem complexo, tem um monte de detalhezinhos lá dentro, mas o que me interessa mais aqui é a resposta do tipo choices 0, né, message content, que é onde vai estar a resposta específica que eu preciso. E aí eu aproveito e já faço a deserialização dela no tipo de lista de destination model, que é a classe que eu passei como modelo lá no JSON. Então ele tenta deserializar aqui. Se acontecer algum erro, quer seja de comunicação, quer seja de deserialização, ele estoura aqui no cat e me mostra qual é a mensagem de erro, né? Até porque isso aqui é um projetinho que eu fiz para brincar mesmo, não tem nada muito sofisticado, como o uso de log, etc. Então esse é o X da questão. Isso aqui é muito parecido com o exemplo que vocês vão ver lá da Microsoft. Eu não mudei muita coisa, só incluí aqui as mensagens que eu queria. E aí nós vamos ver os tipos de mensagens que são enviadas. Então a gente tem aqui, de acordo com a documentação da Microsoft, eu falei que tinha 3 lá no começo, aqui eu não usei o Function Value, que é um outro tipo que pode acessar algumas funções. E nesse uso de funções, ele pode estar trazendo para nós, inclusive, elementos de acesso a outras APIs, outras bases de dados, mas aí é bem complexo, eu não vou entrar nesse tema agora. O que nós vamos usar é o System Value, o Assistente Value e o User Value. Então a gente vê que cada mensagem aqui eu tenho um novo tipo. Então eu tenho New Chat Request System, New Chat Request User, o New Chat Request Assistente, que eu posso colocar aqui mensagens do próprio assistente, né? E aqui uma outra mensagem de usuário. Então eu posso inclusive fazer aqui o histórico da conversa que ele colocou. Só para detalhar aqui, isso aqui é a documentação da própria Microsoft lá, tá? Então, nada mais legal aí quando a gente faz uma apresentação do que fazer uma demonstração, né? A gente não fica aí só no texto, né? Vamos lá para uma apresentação. Então, para começar, para que vocês vejam, essa aqui é a API que eu montei, tá? Eu fiz um pouquinho aqui estruturado, então tenho aqui uma API .NET, onde eu tenho aqui alguns modelos de contrato, que seria o request da mensagem. Então a mensagem de solicitação de itinerário, ela recebe aqui o nome do local, a quantidade de dias. Eu tenho aqui também a pesquisa, eu fiz em record até para mostrar para vocês que dá para usar record na API como modelo de request, e a outra eu fiz aqui como classe mesmo, tá? Então aqui eu tenho o nome do local, place name, e aqui uma georreferência para dizer de onde é esse local, né? Isso aqui seria o modelo de outro. Os endpoints eu estruturei aqui, inclusive tem de bônus aqui depois uma parte de mecânico também para a gente brincar. Os endpoints aqui de viagem, então, ficaram estruturados da seguinte forma. Eu usei Minimal API, tá? Que é um conceito que a partir do .NET 6 passou a ser usado. Eu não gosto de usar controller, eu acho muito mais fácil usar aí Minimal API. Então, quem não conhece Minimal API está convidado aí no meu blog, na plataforma Medium lá, tem explicando muito bem como é que a gente cria, como é que usa e tudo mais. Então, a criação do endpoint, ela é simplesmente aqui, então tem o map post para itinerário e o map post também para place information, que seria as informações de lugar. Então o que eu faço aqui nesse método post aqui? Então, olhando aqui para o projeto, eu estou aqui instanciando aqui na rota API/travel, eu estou instanciando aqui um /itinerary. Então minha URL vai ficar API travel itinerary, e eu estou recebendo aqui por injeção de dependência o serviço que eu uso, e aqui do body da minha requisição eu vou ter aqui o request dessa aplicação. Então eu vou lá, faço o request, ele vai verificar se eu tenho o nome, se eu tenho a quantidade de dias, senão ele vai pedir para que preencha todos os campos, e aí eu parto para a chamada mesmo do serviço, onde eu passo aqui get itinerary pedindo o request. Então tudo vai acontecer dentro de uma classe de serviço, né, que eu instanciei. O que eu tenho dentro desse serviço aqui? Eu recebo no seu construtor as credenciais de acesso, né? O que seriam minhas credenciais? Aquilo que eu falei para vocês antes. Eu tenho
que ter o endpoint, a chave, o modelo de deploy que vai ser usado lá. Então, a partir daí, eu tenho aquele exemplo do código-fonte que eu mostrei para vocês sendo acionado aqui. Então, para a gente brincar, aqui eu vou colocar um breakpoint aqui para que a gente possa fazer a verificação e vou fazer a execução desse carinha aqui. Então, nossa aplicação está compilando, agora é aquele momento que sempre trava, dá erro, espero que não sejamos vítimas aí do fantasma da demo. Não, subiu aqui a aplicação. Então, eu tenho aqui o endpoint travel, esse de mechanic depois nós vamos brincar, eu pus aqui só de bônus para estar mostrando. Então, se eu for usar aqui a parte do itinerary, eu posso usar aqui o Swagger, eu posso fazer requisição via post no REST client, né? Então, eu vou pôr aqui um teste, vou pedir para ele um roteiro aqui para uma cidade turística e famosa, vamos colocar Roma para 7 dias. E aí, eu peço para ele executar. Então, quando eu peço para que ele execute, caiu aqui o meu request. Então, nós temos aqui o nome da localidade, temos aqui a quantidade de dias, né? E aí eu sigo para a execução. Então, aqui a gente vai passar para os próximos passos, onde ele entra aqui no Get Itinerary, que ele vai fazer aqui a pesquisa. Então, ele instancia para nós o client, vai lá, monta aqui a listinha, adiciona a primeira mensagem, adiciona a questão, coloca também na lista aqui a questão e aí ele parte para montar o nosso options e agora faz a chamada. Vejam que demora um pouquinho. Tudo depende aí de conexão, da disponibilidade do serviço, né? E aí ele parte para mostrar para nós a resposta. Como eu falei para vocês, ó, a resposta ela é grande, então se eu pegar aqui o tipo de resposta, ela tem aqui alguns critérios como data, o ID da execução dela, o modelo que eu usei, que foi o GPT 3.5 Turbo, né? Aqui ela tem aqui alguns filtros e o importante para nós, que é a mensagem que está aqui dentro, ó. Então, como mensagem, ele trouxe aqui o nosso JSON estruturadinho aqui dentro. Eu vou executar aqui essa linha, aí a gente pode fazer uma inspeção dessa variável, ó. Então, se eu olhar para essa variável que nós temos aqui, olha lá, o nosso JSON estruturado aqui, todo bonitinho com cada dica de turismo. Então, ele foi lá e estruturou tudo isso. Então, ele escolheu hotel, almoço, cada lugar aqui ele foi colocando onde ele sugere pontos turísticos. Num prompt anterior que eu coloquei, eu tinha colocado uma regra nele, talvez eu esqueci de gravar aqui, para que ele não trocasse de hotel, a não ser que naquela rota turística eu mudasse mais do que 100 km do local de origem. Aí ele obedecia também, tá? Isso é interessante deixar frisado aí. Vai da regra que a gente monta. E aí eu vou deixar ele executar até o final e a resposta aparece aqui no Swagger, né? Então nós temos aí uma API funcionando, mostrando para nós aí tudo como deve ser. Outro ponto interessante, eu posso testar essa API. Então, para teste aí via Postman, eu tenho aqui a pastinha do Azure e Floripa, certo? Eu vou abrir aqui a pastinha do teste. Ó, eu posso usar esses testes ou no Postman ou no REST Client. Então, eu vou usar o REST Client para a gente brincar. Eu montei aqui requisições específicas aqui para o nosso cenário. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, fica mais legal. Então vamos lá, para itinerário, a gente pode usar aqui o teste dessa forma, onde eu coloco aqui, então vamos mudar em vez de Roma, vamos colocar aqui Florianópolis, e aí eu vou pedir para executar. Vejam que eu estou usando o plugin aqui, que depois eu mostro para vocês, que é o REST Client aqui, que ele faz o teste. Então se eu mandar aqui o Send Request, ó, ele faz o mesmo trabalho, vai lá, faz a requisição, e ele vai mostrar para nós aqui a resposta do lado já já. Vou fechar aqui o editor. Ah lá, e aí ele trouxe aqui do lado. Então, para quem não conhecia essa possibilidade de usar o VS Code para testes, ó, ele montou aqui Florianópolis. Então tem aqui algumas praias, uma sugestão de hotel, de restaurante, né? Aqui outras sugestões de restaurantes. Ali a gente tem aqui outros pontos turísticos, então o interessante é isso. A outra requisição que eu montei lá seria para locais turísticos. Deixa eu fechar essa janela aqui. O único ponto é que ele não abre na mesma janela que eu estava.
salvar aqui. Então vamos lá, vou pegar aqui agora essa de place. Então aqui, por exemplo, Fórum Romano em Roma, Itália. Então eu vou lá, executo, prompt. Ele vai lá, pega a resposta, como deveria, né? E mostra para nós, ó, falando sobre o Fórum Romano, e traz até um link aqui onde eu posso usar. Por brincadeira, eu usei também numa palestra aqui na minha cidade, eu coloquei aqui o orelhão de Tu, né, para buscar, para ver se uma informação local era confiável, né? Então eu coloquei aqui, ele vai lá, executa, e aí ele mostra, ó, sobre o famoso orelhão de Tu, a data que ele foi instalado e tudo mais. Então até quem não é daqui pode verificar. Será que funciona isso aqui? Não sei se o link está ok. Eu já peguei e fiz alguns testes dessa API. Tem link que vem válido, tem link que não vem. Por que isso? Porque nós temos aí também a questão de a atualização do ChatGPT. Como todos já sabemos, né, o ChatGPT ele foi alimentado com dados de 2020. Então, por exemplo, essa página, ó, já saiu do ar, já não existe mais. Então, tem esse risco da gente contar com informações que não são confiáveis. Algumas vezes acontece, tá? Mas só para ilustrar isso daí. Outra coisa que eu ia falar para vocês, que eu fiz aí de brinde, né? Então, eu criei aqui um projetinho, dentro desse projeto eu usei um projetinho de aluno nosso, que a gente brincou no TCC, criamos lá no TCC de aluno uma API para problemas mecânicos, né? Então se eu vier aqui colocar um Fusca que solta estouro pelo escapamento quando anda, a gente criou alguns prompts lá e vou mandar aqui a requisição para ver. Ó, então ele traz aqui a resposta dele para o problema mecânico. Ó, o escapamento precisa ser ajustado, fixado, coisa que todo Fusca faz, né? E aí, o legal dessa daqui é que eu dei uma estragada na resposta para se fosse um outro carro. Vou pôr aqui o Maré, por exemplo. Eu coloquei no meu chat para ele fazer alguma piada falando desse carro. Vamos ver se ele funciona. Ó, ele vem aqui, fala para resolver os problemas. E aí no final ele fala, ó, por fim, se você tiver fé, reze, pois esse carro costuma ser uma bomba, né? Então, ele, além disso, pode ser alimentado com mais mensagens system. Como é que eu fiz isso, né? Eu fui lá na API, então vou mostrar para vocês aqui como é que eu estruturei meus prompts, né? Então eu tenho aqui uma pastinha aqui que tem as constantes, uma pasta não, uma classe, né? Que tem aqui os prompts. E dentro desses prompts, a gente tem aqui cada frase, ó, como é que eu deixei estruturado. Então, na Mechanic Question, ele tem aqui que ele atuará como um mecânico, indicando as soluções. Aí tem aqui o desenho do JSON que eu quero a resposta. E aí eu criei aqui uma piadinha, ó, que eu coloquei. Se o veículo for um Peugeot ou uma Areia, você deve fazer uma solução, ao final da solução, uma piada similar a essa. Se você tiver fé, reze, pois esse carro costuma ser uma bomba. Às vezes ele muda a frase, às vezes não. Mas vale aí uma brincadeira, né? Para ilustrar. Eu também tenho outros projetos aí feitos usando essa API. Então, usando também essa API, eu tenho outros projetos que posso mostrar para vocês. Alguns, por exemplo, eu montei aqui um console app. Esse console app é bem simplesinho, ó, não tem nada demais aqui. Eu tenho aqui minhas credenciais salvas num arquivo como constantes, né? E tenho aqui o prompt que eu posso colocar aqui. Eu usei o mesmo prompt de turismo, se eu quiser brincar com o console como se fosse guia de turismo, né? E aí eu fiz aqui o meu Program CS. Então, na verdade, esse console aqui foi a base inicial para eu criar a API e brincar. Então, aqui eu tenho a mesma coisa, eu monto uma mensagem user, eu monto o completion, só que o que eu tenho de diferente aqui nesse cenário, tá? Aqui no meu Program CS, ele pede para eu digitar uma pergunta, ele recebe através do readline e aí ele monta a questão. E eu não mantive assim um histórico anterior aqui na outra lá que era a API, né? Então no caso da API eu não tinha histórico. Aqui ele até vai criar uma lista de todas as mensagens para ir enriquecendo as perguntas depois, tá? Então eu vou lá, chamo o console. Então qual a pergunta? Eu vou falar aqui
quero viajar para Fortaleza. Então ele vai lá e executa a chamada, tá acessando, então aqui ele me deu um roteirinho. Ó, já veio o roteiro para Fortaleza. Aí eu vou falar aqui, fale mais sobre Praia do... Vamos ver uma aqui que ele colocou. Cumbuco. Vamos lá. Ele vai pensar um pouquinho lá. E aí ele só me dá o descritivo, ó lá. Baseado no que ele já falou antes, ele sabe que é uma praia em Fortaleza e tudo mais, e ele vai lá e faz a resposta. Porque eu estou mandando o histórico de tudo isso, né? Então é bem interessante. Vou colocar aqui, fale sobre o passeio de buggy. Vamos ver se ele tem capacidade de ir lá e buscar no histórico tudo isso. Então, agora ele respondeu aqui sobre o passeio de buggy. O passeio de buggy é um dos mais famosos na Praia do Cumbuco. Vocês vejam que ele fez alusão ao passeio de buggy do que ele já falou antes, né? Porque se tivesse sem o histórico, ele não iria saber que é o passeio dessa praia. Então ele dá todo o histórico aqui. É um bom exemplo aí de como a gente mantém o histórico disso daí, tá? Então é mais uma aplicaçãozinha aí usando o OpenAI. Então eu tenho também outras aplicações aí que podem nos ajudar. Então outra aí que eu fiz para brincar, além do console, eu tenho aqui que está no projeto nosso, uma de geração de imagem. Então essa aí é bem bacana para a gente testar. Vou mostrar para vocês. Então para geração de imagem, aqui na pastinha do Azure Floripa, eu vou deixar 3 projetos lá no GitHub para vocês verem. Então essa daqui de geração de imagem, ela é bem interessante, porque a gente usa o serviço de inteligência artificial para montar imagens. E aí eu monto uma frase e peço para que ele gere imagens. Eu já fiz isso com alguns modelos, já fiz para tentar obter imagens de locais, para montar descritivo de pontos turísticos, coisa do tipo. Foi mais ou menos, não ficou nenhuma maravilha assim. Talvez eu tenha que explorar um pouco mais aí a configuração e o tuning desse projeto. Então, para isso eu já usei outro serviço do OpenAI, que é o de geração de imagens, né, que é o DALL-E. Então eu venho aqui nessa API, coloco para fazer um teste aqui nela. Então eu vou colocar aqui, gere uma imagem que descreva os principais, que exiba os principais pontos turísticos de Roma, na Itália, para que um comprador de viagens saiba que um roteiro trata-se de Roma. E vou tentar executar aqui para ver que imagem que ele gera para nós. Então ele chama aqui, ó, um serviço Generate Image from AI. O que esse serviço faz? Ó? Eu instanciei aqui um serviço do OpenAI também, que usei o Get Image Generation, né? Aí eu descrevo aqui o que eu quero de imagem e eu tenho aqui o tamanho dessa imagem e vou pedir para ele executar. E aí ele vai me dar o endereço dessa imagem. Ó, tem aqui o endereço da imagem, que vai aparecer também lá no Swagger, né? Vou deixar executar aqui para a gente ver. Ele já deu a resposta aqui para nós com o endereço. Vamos ver que imagem que ele criou. Ó, ele montou aqui uma imagem com os principais pontos turísticos. Não sei se essa imagem aqui está fiel ao que existe lá, mas faz uma alusão aqui a Roma, né? A gente pode ver que faz uma alusão. Tem modelos de prompt para você pedir para ele criar como se fosse uma caricatura, como se fosse um desenho artístico. Então é algo que dá para melhorar ainda mais. Eu ainda estou começando a brincar com essa API. Infelizmente, a gente tem que também deixar claro o lado ecológico das coisas, tá? Segundo um colega aí que trabalha com nuvem, cloud, ele falou que o que se gasta de energia para gerar uma imagem de IA é equivalente a dar uma volta no quarteirão com o carro, de poluição que gera. Então vale aí esse detalhe importante também. A gente não, cada vez que a gente brinca com isso aí, a gente está gerando poluição aí para o planeta. Então vamos voltar aí do código agora para nossa apresentação, para continuar aqui
mostrando para vocês. Então, como eu falei para vocês, uma dica legal aí da palestra, como utilizar aí a biblioteca REST Client para fazer teste dentro do Visual Studio Code. Quem tiver dúvida, o link está aqui embaixo. E já que eu estava falando sobre o REST Client durante os testes e tudo mais, eu vou fazer com vocês aí um pequeno teste aí e explicar um pouquinho como é que ele funciona. Então, na pastinha aí do projeto eu deixei aqui, como vocês já viram, a implementação deles, só para explicar um pouquinho como é que eles funcionam, né? Já que pode ser a curiosidade de alguém estar usando isso. Eu acho mais prático às vezes do que o Postman, até porque o Postman tem instalação, tudo mais. Esse aqui a gente pode abrir direto pelo VS Code, né? Então, para poder instalar isso aqui, a gente vem na parte das extensões e coloca aqui o nome, né? Puxa aqui, olha lá, ele vai buscar o REST Client. No caso, o meu já está instalado. Para quem não tem ele instalado, vai ter o botãozinho aqui da instalação. E depois que ele já estiver instalado, o que a gente faz é o quê? Criar um arquivo .http. Esse arquivo ele vai ter uma estrutura aqui, onde eu coloco o método que eu quero, se é um post, put, delete, né? Coloco aqui na frente o endereço HTTP ou HTTPS que seja, né? O tipo de content que ele teria e aqui embaixo o objeto JSON. Ao enviar isso daqui, ele vai bater na nossa API e vai fazer a requisição mostrando aqui do lado, como eu já mostrei. Então, se eu pegar aqui de volta a aplicação, vamos usar a nossa aplicação do Travel Maker, vou executá-la aqui. Então, ao fazer a requisição, eu mando aqui um send request. Tenho meus breakpoints aqui, né? Mas a requisição já vai acontecer e ele vai trazer aqui do lado o resultado. Prontinho, já chegou. E aqui veio a requisição. Então, para quem tiver a curiosidade de estar usando essa ferramenta aqui, vai ter essa possibilidade aí de poder testar e utilizar com toda facilidade aí. E aí tem algumas observações, tá? Quando a gente usa o serviço Azure, ele já deixa bem claro lá na criação que ele diz, né? Nunca é seguro assumir que as respostas de um modelo de IA são factuais ou corretas, tá? Então isso aí é importante deixar esse alerta, porque às vezes ele viaja, às vezes ele fala coisas que não tem a ver exatamente com aquele local. Eu já vi algumas cidades aí que não são tão importantes, que talvez por falta de informação ele vai lá e faz o que a gente chama na inteligência artificial de alucinações, né? Ele vai lá e cria uma coisa que não existe, ou traz de outra cidade informação. Isso é um risco, então vale a pena aí uma curadoria maior em cima disso e melhorar assim as respostas. E aí, como considerações que eu deixo, com essa abordagem a gente pode criar inúmeros serviços, como assistente para problemas mecânicos, montagem de treinos para exercícios, receitas para cozinhar, resumo de livros, gerador de descrição para produtos ou classificados, né? Então a gente pode alimentar a IA com informações também, né? Eu poderia, nesse modelo de Chat Completion, puxar um detalhe de um produto e pedir para que ele descreva ali suas funcionalidades de uma forma generalizada, né? Então a gente tem muitas vezes aí empresas que têm um site e precisam gerar conteúdo para esse site. Poxa, vamos criar uma integração com o IA e fazer com que ela normalize essa informação para aparecer no site, para que todos os classificados fiquem com o mesmo texto parecido. Então dá para fazer muita coisa e aproveitar aí no mundo dos negócios, né? Então uma dica aí para quem tem aí essa mente empreendedora poder brincar um pouquinho e criar coisas a mais. Bom, como nós temos aí um pouco mais de tempo, vai dar para dar uma olhadinha também como que funciona todo o serviço aí por trás dos bastidores, que é referente aí ao serviço Azure OpenAI. Então, eu vou clicar aqui para abrir o nosso navegador, deixei algumas abas prontas aqui. Primeiramente, a gente tem aqui um link que está lá nas referências, que é da biblioteca do Azure SDK para .NET, né? Então, aqui ele fala sobre o Azure OpenAI Client Library, tem todas as especificações aqui
de como utilizar, toda a explicação da ferramenta. Então aqui alguns exemplos meus estão bem parecidos com o que está aí, e assim facilita a vida aí de vocês para montar os exemplos aí que vocês precisarem. Outro detalhe é o outro link que está aqui, que é da biblioteca já dentro do Learn do Microsoft. Então aqui a gente tem os conceitos-chave, get start de exemplos, né? Então a gente pode rolar tudo isso aqui, como instala o pacote, como é que funciona a parte de geração de imagem. Ó. Então a gente tem outros links aqui, ó, transcrição de áudio, text embedding, vision, tá? Então a gente tem toda essa parte aqui liberada para estar testando. Então vale aí para vocês poderem correr atrás e aprender um pouco mais, né? Tem muita coisa. E aí o Portal Azure. Então quando a gente está no Portal Azure, eu já tenho meus dois modelos instalados aqui, mas para que a gente libere esse recurso, crie o recurso, né? A gente coloca aqui para criar um recurso e coloca. Então ó, ele já aparece aqui no autocomplete. Então para a gente criar, ele aparece aqui o serviço. Ó, Azure OpenAI. A gente seleciona ele e põe aqui o botão criar. A partir do momento que eu botar aqui o criar, a gente tem que colocar aqui detalhes da nossa assinatura, criar aqui um grupo de recursos, criar um nome aqui, instalação Azure Floripa, e tipo de preço escolher aí que só tem o standard na minha assinatura. E aí a gente coloca aqui o próximo. Pergunta aqui sobre redes, etc, qual a disponibilidade, a gente cria aqui as tags, né? E aí quando der o próximo ele vai examinar e enviar. Então ele vai fazer uma verificação e começa a criar caso eu aperte o botão. Como eu já tenho ele criado, não vou seguir aqui nesse caminho. Eu vou abrir aqui o estúdio. Então quando a gente abre um recurso que a gente já tem, então eu vou pegar aqui o Nizola GPT aqui, por exemplo, a gente tem na aba aqui um monte de ferramentas nela, mas aqui na visão geral tem 3 botões aqui embaixo. Então quando a gente clica aqui em Explore, Deploy ou Develop, ele abre aqui outras abas. Então aqui é o estúdio de IA do Azure. Esse estúdio ele permite que a gente faça testes do assistente. Então a gente pode testar para fazer algumas modificações, algumas calibragens e tudo mais. Tem aqui possibilidade de trazer os próprios dados. Então aqui a gente pode trazer os dados, olha, para criar copiloto de conversação que auxilia na compreensão do usuário, né? Tem aqui um playground de chat, onde a gente pode deixar um chat mais personalizado. Aqui a gente tem um playground de conclusões e o playground da UE, que seria para poder gerar imagens. Então aquele exercício de gerar imagem que eu fiz a chamada da API, eu posso entrar aqui nesse estúdio e modificar o modelo para que ele fique mais parecido com o que a gente quer, né? Então tem toda a possibilidade aqui de personalização. Um outro negócio interessante é falar da parte financeira disso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha conta algumas cotas, né? Então ele está me dizendo que eu tenho aqui uma cota de tokens por minuto, que está dando uso limite de 240 de 240. Então o meu limite aqui de cotas, né? Então a gente pode ir navegando por aqui, ter alguns insights de conclusões, ter várias modificações, né? Então aqui em cotas ele vai mostrar essa cota, mas aqui também pelo próprio serviço a gente consegue vir aqui para o Develop, ele vai mostrar para nós aqui as chaves. E a gente consegue até puxar o log das atividades. Então, de acordo, eu tenho uma conta aqui que eu já usei e outra que eu não usei. Então, se a gente vier aqui para a conta que eu fiz uso recente, olha, aqui está dizendo que ele conseguiu usar 2 minutos atrás, tá vendo? Então a gente consegue ter alguns detalhinhos importantes aí navegando pela plataforma. No mais é isso, não tem muito segredo na configuração, a gente tem que criar o serviço, vir aqui na parte das chaves, obter chave, obter o endereço daqui e começar a usar. Depois a gente pode vir aqui para os modelos de deploy, né? Onde ele vai abrir daí
toda essa parte aqui de implantações. Aqui já é um pouco mais sofisticado, onde a gente pode criar implantação personalizada, fazer ajuste e tudo mais. Então, acho que é bem por aí. Toda a biblioteca da Microsoft é bem provida aí de exemplos, de características. Se vocês forem na trilha do Microsoft Learn, vai ter bastante conteúdo de IA. E aí também aproveito, no meu blog eu tenho aí alguns posts utilizando a biblioteca Azure OpenAI para integrar aplicações. É um post bem antigo, mas está funcional. Tem também esse daqui que eu fiz o exemplo da API para problemas mecânicos, né? E temos aqui também um outro post referente à utilização da biblioteca Azure OpenAI para integrar as suas aplicações. Então fica aí para vocês todas essas referências para poderem estar aí usando tudo que tem disponível no ChatGPT através de API. As referências principais aqui que eu usei é a biblioteca Azure OpenAI. Aqui eu deixei o link da versão 9, mas se vocês entrarem lá já tem para 16 e tudo mais. E aqui o link da Microsoft explicando sobre como utilizar o OpenAI Service, né, deles e como criar aí as aplicações. E aí eu deixo para vocês aqui o QR Code com todas as minhas redes, tá? Se vocês acessarem aí vai ter todas as minhas redes. Eu tenho também meu GitHub com vários repositórios públicos lá. Vocês podem acessar meu GitHub ali, pegar exemplos. Esse daqui vai estar lá para vocês acessarem no GitHub e poder brincar também com a aplicação. Então, o que eu deixo aí para vocês é um agradecimento aí pelo convite por parte da organização para estar palestrando, e quem tiver aí alguma dúvida, alguma questão ou curiosidade, pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn ali, acho que é o mais fácil. Me mandem mensagem, adicionem no LinkedIn lá, ajudem aí a fazer essa rede crescer cada vez mais, porque é muito legal interagir aí com o pessoal técnico e trazer novidades. Eu estou sempre postando artigos, postando aí algumas coisas, tem mais de 100 artigos aí no meu blog, então aproveitem e acessem lá. Agradeço a vocês aí pela paciência e espero aí que em outros eventos conte com vocês aí. Obrigado.